Bom, gente, se a gente for relembrar o que a gente viu nas últimas aulas, né, toda aquela parte de fundamentos, inicialmente a gente falou sobre descrição espacial e transformações, que são coisas, né, conceitos que são aplicados tanto à robótica também quanto a outras áreas, por exemplo, computação gráfica. E a gente também falou mais especificamente na última aula da parte de espaço, né, sobre o espaço de configurações, que é basicamente uma simplificação que a gente usa para representar toda a configuração do nosso robô, ou todas as possíveis configurações do nosso robô, em um espaço mais pré-definido ali, simplificado realmente. Em que a gente vai poder, no futuro, usar esses conceitos para facilitar o nosso planejamento. Então, fechada essa parte mais geral da disciplina, a gente vai poder voltar a focar especificamente no questão de robótica móvel. E aí hoje a gente vai estar falando sobre essa parte de locomoção. Então, para a gente voltar especificamente para o nosso tema da disciplina, vale a pena a gente relembrar aquilo que a gente falou lá na primeira aula, em que a gente vai estar trabalhando, né, um robô móvel. Ele trabalha especificamente considerando esse diagrama, em que a gente tem que, né, relembrando ainda o conceito de agente inteligente, a gente vai observar, a gente vai perceber o mundo utilizando sensores, por exemplo. A gente tem que criar uma representação desse mundo. E a gente pode usar essa representação, por exemplo, para nos ajudar a nos localizar nesse mundo. Tendo essa localização, a gente pode tomar decisões de mais alto nível na etapa de planejamento. E se eu tenho um plano, a gente vai para a parte de controle, que vai nos ajudar a executar esse plano. Então, na primeira parte da nossa disciplina, e o que a gente vai estar vendo agora daqui para frente, a gente vai estar focando exatamente no lado do planejamento e no lado do controle. Então, a gente vai fazer uma abordagem meio que bottom-up. Então, a gente vai começar a ver, primeiro, a parte de locomoção, de representação dos mecanismos, de como que a gente modela o nosso robô. Para que a gente precisa modelar? Para a gente conseguir controlar. E aí a gente vai passar para a parte de controle, e depois que a gente falar um pouquinho mais sobre controle, a gente vai fechar essa primeira parte com a etapa de planejamento. Justamente porque depois que eu tenho o plano, a gente já sabe aplicar o controle para um determinado mecanismo. Essa vai ser a nossa cadeia de pensamento. E aí a gente vai chamar o conjunto dessas duas partes, né, tanto de planejamento quanto de controle, como a parte de navegação. E aí, quando a gente está falando de navegação, a gente entende isso como sendo realmente uma tarefa de mais alto nível, em que a gente tem envolvido ali tanto a parte de planejamento, que vai resultar numa atuação, né, na parte de controle ali, como a gente também vai demandar um conhecimento prévio ou uma percepção durante a própria navegação ali e o entendimento do nosso mundo. Então, essa é uma etapa que, quando geralmente a gente fala de navegação, a gente está falando de várias subtarefas de maneira junta. Entretanto, para que eu falei isso? Para a gente não confundir, por exemplo, com o tema da nossa aula. Quando a gente fala de locomoção, geralmente a gente está efetivamente querendo falar de algo que é de mais baixo nível e que efetivamente vai permitir e está relacionado à navegação de mais alto nível. Então, enquanto na navegação a gente foca em várias coisas mais abstratas, num plano, num controle, no caso da locomoção, a gente vai estar focando mais especificamente no mecanismo que é utilizado ali e que vai permitir com que o meu robô ele se movimente pelo ambiente. Então, esse mecanismo, ele permite, né, ele propicia essa interação física, porque lembrando que o nosso robô, ele é um agente físico. Então, nesse caso, esse mecanismo, seja uma roda, uma hélice, uma nadadeira,
qualquer coisa ali, né? Ele vai permitir com que o meu robô, então, interaja com o meio, né? E exerça, né, as forças ali necessárias para que o meu robô, né, o corpo rígido desse meu robô, ele então consiga deslocar. E aí a gente falou, né, que durante toda essa primeira parte da disciplina, a gente vai estar focando, né, principalmente no contexto da navegação como um todo. A gente vai ver todas as etapas. Mas para começar a aula de hoje, né, essa aula e a aula seguinte, a gente vai estar falando especificamente sobre locomoção, sobre essa parte de mais baixo nível que a gente precisa modelar para só então a gente conseguir fazer os planos e executar esses planos a partir do controle. Então, quando a gente está falando desses mecanismos, dessas formas que vão permitir essa interação entre o robô e o nosso ambiente, o que a gente já vê, né, e a gente entende, a gente já viu vários exemplos, né, eu mencionei alguns aqui agora, é que realmente existem vários mecanismos que vão permitir ao robô se locomover de alguma forma. E a principal diferença que a gente vai ver é que esses mecanismos eles são extremamente dependentes do ambiente que o robô vai estar se movendo, se locomovendo ali, e também, né, da tarefa que a gente precisa que o robô efetivamente faça alguma coisa. Só para a gente começar a pensar, vocês conseguem me dar exemplos, por exemplo, de possíveis mecanismos que a gente pode ter para robôs terrestres se locomoverem? Ou diferentes formas que a gente pode ter? A gente já falou algumas aqui, né? Na aula, hoje, antes. Pode falar. O clássico é rodas, mas tem esteira também. Atualmente tem alguns estudando para mover com pernas. Eu acho que tem mais algumas outras formas, que eu não tô lembrando o nome agora. Isso. Então, as principais, né? O Nathan também colocou ali no chat. São justamente rodas, pernas, esteiras. No caso dos robôs aéreos, a gente também tem diferentes métodos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para o final da aula, né? A gente tem dirigíveis, né? Quadrorotores e veículos de asa fixa, que a gente chama, né? E da mesma forma, quando a gente está tratando de robôs, digamos, aquáticos, a gente vai ter diferentes métodos. Por quê? Quando a gente trata de meios aquáticos, a gente ainda pode ter diferentes formas de interagir com esse meio. Então, nós podemos ter tantos veículos que vão estar na superfície, quanto veículos que vão estar submersos ali dentro desse meio, né, líquido ali, né, aquático que a gente vai ter. E cada um desses diferentes meios também vão permitir, né, vão propiciar diferentes tipos de movimentos, né, vão requerer diferentes controles e etc. Então, só para a gente dar uma visão geral de por que é importante a gente falar e discutir um pouquinho sobre mecanismos, né, entender, né, o nosso objetivo aqui não é fazer o modelo, criar um protótipo de mecanismo, de robô, mas é justamente entender e conseguir, por exemplo, tomar a decisão de, para essa tarefa, para esse contexto aqui, esse mecanismo é melhor por causa disso. Esse é o nosso objetivo com a aula de hoje, entender e conseguir avaliar os mecanismos. Então, é basicamente isso que a gente estava falando, né? A gente precisa entender esses mecanismos justamente porque vão existir diferentes formas de se movimentar. Isso vai ser muito importante quando a gente está ou projetando o robô, né? Se for esse o caso, ou quando a gente está efetivamente escolhendo um robô para a gente só utilizar para fazer uma determinada tarefa. Então a gente tem que saber, né? O que a gente espera que o robô seja capaz de fazer, que ele consiga correr, andar, pular, deslizar, nadar, voar. A gente vai ter várias formas de locomoção e nem todos os mecanismos e nem todos os ambientes vão nos permitir ter todas essas formas diferentes. E o que a gente vê, né, assim como em várias outras áreas, e principalmente na robótica, a principal inspiração que a gente vai ter
para definir possíveis mecanismos de locomoção é justamente a natureza. Então, na natureza, a gente encontra várias coisas, né, várias formas diferentes que a gente pode usar e que as coisas, né, na natureza usam para se locomover. Então, alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, no rio, o próprio fluxo que a gente encontra no rio é uma forma de locomoção. A gente usa isso também, né? Se você colocar um barco no rio, você vai poder usar, né, aquele fluxo ali para poder se locomover, né? E aí você pode exatamente pegar as diferentes formas que a gente encontra na natureza e conseguir criar modelos matemáticos, modelos físicos ali para representar esses tipos de locomoção e tentar replicar, né? Então a gente pode rastejar, né? Escorregar, correr, andar, todas essas aqui são formas que a gente consegue encontrar na natureza e que geralmente a gente tenta replicar em diferentes tipos de robôs. E é claro que, de novo, cada um desses tipos de mecanismos de locomoção, eles vão ter coisas a favor e eles também vão ter coisas contra. E a gente tem que conseguir fazer esse tipo de avaliação. Então, se a gente for pensar, né, olhando esses conceitos todos da natureza que a gente acabou de falar, apesar de serem muito inspiradores, né, de realmente serem coisas que a gente já vê funcionando, eles são muito difíceis de serem imitados. Principalmente, apesar da gente conseguir criar modelos, por exemplo, a vibração, né, um pêndulo invertido, apesar da gente conseguir ter esses tipos de modelos, construir mecanismos para fazer, né, para imitar exatamente esse tipo de movimento, geralmente é difícil. E a gente vê isso exatamente com aqueles exemplos que a gente viu na primeira, ou a gente discutiu principalmente na segunda aula, por exemplo, de robôs com pernas, né, quadrúpedes, bípedes ali, que realmente é um problema complexo. Então, pensando nisso, né, já dei a dica. Quais são os principais mecanismos que a gente encontra nos veículos que geralmente a gente usa? Né? E a gente já mencionou alguns ali. Então, basicamente, a gente vai estar falando de rodas e esteiras. E alguém sabe por quê? Por que que a gente vê os nossos carros possuem rodas, mas eles não possuem pernas? Será que a gente tem algum indício de por quê? Já é um primeiro indicador de coisas que a gente vai poder usar para avaliar. Alguém consegue me dizer por que que é muito comum ter rodas e esteiras e não é tão comum ter veículos com pernas, por exemplo? O que vocês acham? Pode falar. Mais fácil implementar as rodas. Só mais fácil implementar? Será que a gente ganha em mais alguma coisa também? Pode falar. Você ganha mais estabilidade com relação ao centro de massa do seu veículo, se você usar uma roda ao invés de uma perna que vai ficar mexendo para cima e para baixo, talvez. Mas e se eu tiver um veículo com uma roda? Não sei. Então a gente vai ver que esse ponto é importante. A gente vai falar sobre a estabilidade, né? Então ela não vai depender apenas se é roda ou se é perna, ela vai depender de uma outra coisa, né? Mas sim, né? A gente tem vários aspectos aí. Um dos principais que a gente vai ver é justamente em questão de eficiência. Além de ser mais fácil de implementar, de montar, por exemplo, um veículo com roda do que um veículo com perna, em termos de gasto energético, para a gente conseguir um determinado tipo de movimento ou velocidade, a gente vai ver que efetivamente as rodas ou esteiras, né, coisas que conseguem rolar, digamos assim, elas também vão ter suas vantagens ali. O problema é claro que, de novo, a gente não vai encontrar o mecanismo que é o melhor mecanismo de todos. Então a gente vai precisar
fazer essa análise e comparar. Então, por exemplo, a gente vai ver que no caso de rodas, o terreno ele vai ter um grande impacto nessa eficiência. E a gente vai discutir isso um pouco mais. E aí, só para a gente pensar, quando a gente fala de roda, apesar de na maioria das vezes a gente sempre ter uma inspiração na natureza, a roda não é algo que é encontrado na natureza. Então, de onde que surgiu roda? Sendo que é uma coisa tão simples, né, tão fácil de implementar, será que surgiu da onde? Fala, Gabriel. A roda não é encontrada na natureza, mas animais que rolam é encontrado até que facilmente, né? Então, acaba sendo uma inspiração indireta, né? Em animais que rolam, então. Animais que rolam ou animais que acabam ficando num formato esférico que permitem eles a rolar? Sim, também. Que é diferente, porque os animais eles não usam o rolamento para se locomover. Sim. Que é diferente. Concorda? Sim. E essa questão do impacto energético é bem interessante, porque depende muito do terreno. E atualmente, com robôs com perna, tem estudado como é que aumenta a eficiência energética deles para ficar próxima de robôs com rodas, apesar de ser bem Isso. difícil. A gente vai falar disso daqui a pouco, então não dá um Ok. spoiler, não. Mas aí eu fiz essa pergunta para justamente, né? Como eu falei, a ideia é fazer de vocês uma cabeça pensante, né? É identificar as coisas, pensar nos problemas, pensar nas soluções, realmente entender o contexto que a gente está trabalhando. Então, sim, a roda é algo que foi inventado, né? Alguém foi lá, construiu aquilo e viu que deu certo, né? E foram aperfeiçoando, e é uma coisa milenar aí de séculos que já existe e que a gente continua usando, né? E o que a gente pode, né, para tentar fazer um paralelo com as coisas que a gente encontra na natureza, por exemplo, é que a gente consegue fazer uma modelagem de um bípede andando como se fosse exatamente um polígono rolante. Então a gente consegue fazer esse paralelo, certo? Para ter uma modelagem que nos relembra algo que a gente também encontra na natureza. E aí a ideia aqui é justamente que quanto menor for ficando esse passo, né? E de acordo ali com o tamanho da perna do bípede, digamos assim, a gente vai se aproximando efetivamente de um círculo de raio L. E aí, para a gente já começar a falar algumas das vantagens e desvantagens, né? E fazer essa comparação entre pernas e rodas, a gente vê que perna, né? Ou pernas de maneira como um todo, são muito boas quando a gente precisa transpor um determinado obstáculo. Então, a gente consegue facilmente subir degraus e tudo ali que um carro, por exemplo, não vai conseguir subir, certo? Então, um obstáculo que a gente passa sem nenhum esforço, né, sei lá, de poucos centímetros ali de altura, um carro não vai conseguir passar, né? Mas é claro que a gente também vai ter outros problemas. Para a gente conseguir transpor esse obstáculo, a gente vai precisar de um sistema mecânico que vai ser um pouco mais complexo do que simplesmente uma roda que vai estar rolando ali no nosso terreno. E como o Gabriel já começou a falar, o gasto energético também vai ser um fator diferencial. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre gasto energético, que é realmente um dos pontos mais importantes quando a gente vai escolher um mecanismo, né? O que a gente vê, e o Gabriel também já tinha começado a falar, é que a eficiência da locomoção com rodas vai depender muito de características do ambiente. Então, todo mundo aqui que já andou numa estrada de terra, por exemplo, sabe que você não vai conseguir desempenhar uma velocidade igual de quando você está numa estrada boa, né? Toda
asfalto e etc. Se você vai andar com seu carro na areia ou na lama, muito provavelmente seu carro vai ficar atolado. Então você vai ter restrições em que você vai poder ou não utilizar aquilo ali, certo? Além disso, é claro que a locomoção com pernas, como a gente já falou, ela vai ter um gasto energético maior e que vai ser totalmente associado ali ao próprio tipo do robô, né, a quantidade de pernas que você tem, a massa, né, da perna e do robô como um todo ali e várias outras coisas. Então, nesse gráfico aqui, né, a gente vê só uma representação simples ali da eficiência de diferentes mecanismos. Então a gente tem aqui, né, que, por exemplo, você rastejar, escorregar ali, né, por exemplo, como uma cobra ou como uma minhoca, você tem um gasto energético muito grande para você desempenhar uma velocidade muito pequena. Então, muito provavelmente, esse é um mecanismo que a gente não vai querer para a maioria dos veículos. Mas talvez para alguns pontos, e a gente vai falar mais no final, né? Vai ser importante ter exatamente essa característica de movimento. Outras coisas, né? Correr ou usar um pneu ali, né? No terreno mais macio e tudo, ou andar. A gente vê que isso aqui acaba tendo, né, realmente dependendo da velocidade, a gente vai ter um consumo energético basicamente similar para desempenhar velocidades similares, e conforme a gente quer velocidades mais altas, a gente vê que efetivamente rodas acabam sendo melhores decisões ali. E só para a gente encerrar aqui, né? A gente vê também que, por exemplo, que todo mundo já ouviu em algum momento, é que trens são muito eficientes, e a gente vê isso aqui nesse gráfico, né? Justamente que você andar sob um trilho é muito eficiente, porque é o melhor terreno que você pode ter, com a quantidade exata de atrito necessária para você se deslocar, e você consegue desempenhar uma velocidade muito alta com um gasto energético razoavelmente baixo também. Só que qual que é o problema de você andar sobre trilhos? Você tem que construir os seus trilhos. Então, de novo, né? Dependendo se você for usar isso num, num determinado lugar totalmente estruturado, né? Que você conhece e que você vai poder estar trabalhando ali em cima, beleza, você pode construir trilho, vai ter esse gasto. Ou então você vai acabar tendo que usar outros tipos de mecanismo ali também, certo? E aí, de maneira geral, se a gente for fazer uma análise mais focada em exemplos, por exemplo, considerando robôs específicos, né, alguns deles que a gente já conhece, já viu, ou veículos de maneira mais geral que a gente já conhece, a gente consegue exatamente levantar essa lista de que, para escolher um mecanismo, então, a gente vai precisar, né, conhecer características do ambiente. Então, a gente já viu que roda não é a solução para todos os ambientes. Se eu quero um robô que vai andar na floresta amazônica, cara, se eu botar um robô com roda lá, basicamente ele não vai conseguir sair do lugar, certo? Vai ser muito complicado. O próprio peso e a complexidade do robô, né, e o quanto você quer pagar para que isso seja construído ou para comprar o que já foi, o que já está pronto ali, certo? Qual velocidade que você quer que a operação ocorra, né, que a movimentação ocorra, limitações de gasto energético. Não adianta de nada, né, e a gente vai falar mais disso, principalmente com veículos aéreos. Você tem um veículo que ele só pode ser usado por 5 minutos, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem atualmente com veículos aéreos, né? E a própria forma de movimentação desses veículos. Então só uma análise aqui, né, geral, em que basicamente fala ali o custo de transporte, né, que a gente vai ter, que a gente paga para fazer a locomoção, e
o peso, né, a massa associada a esse veículo, né, como um todo ali. Então a gente vê aqui, né, por exemplo, alguns robôs com perna que a gente viu, que a gente mencionou, por exemplo, o Asimo ou o Big Dog, né? A gente vê que eles possuem uma massa razoavelmente pequena e eles têm um custo muito grande, né, de transporte, justamente por causa dessa questão toda de equilíbrio, né, de controle, que a gente vai detalhar um pouco mais. E aí a gente consegue ter aqui embaixo, né, algumas máquinas, digamos assim, com rodas, né, por exemplo, um carro, né, um Segway ali, em que a gente consegue, né, basicamente ali, eles são até um pouco mais pesados, mas a gente consegue reduzir o custo associado a esse transporte. E a gente tem coisas mais gerais, né, também. Então, o mosquito, né, ou um beija-flor, a gente vê que, apesar de ser uma massa muito pequena, o gasto deles é muito alto, né, para conseguir se locomover. Então, a gente tem outros itens aqui, né, a gente tem até um Boeing, por exemplo, que tem uma massa muito grande, mas consegue, né, ser altamente eficiente ali também. E aí, falar disso tudo, né, a gente vai detalhar aqui, principalmente, robôs com rodas e robôs com pernas, e no final a gente vai fazer uma visão mais geral de outros mecanismos, por exemplo, de robôs aéreos ali. Gabriel quer falar alguma coisa? Estava com a mão levantada, não sei se era de antes. Não, eu queria comentar um negócio nesse gráfico que é interessante, que o Biped, ele tá bem na linha dos robôs com rodas também, né? Sim, sim. E é engraçado esse negócio energético, porque no caso eu fico pensando de como poderia melhorar a eficiência, por exemplo, dos robôs com pernas atuais, né? Porque uma das coisas que fazem gastar mais energia é porque eles vão ter muito mais motores do que os robôs com pernas, por exemplo. Com roda. Com rodas, por exemplo. Que com rodas tem, tipo, 4 motores no máximo. O com pernas, para fazer a mesma coisa, teria 12 motores, geralmente. Sim, sim. E isso já aumenta Então... muito o consumo de energia. Mas também tem a questão do peso, né? Sim, então exatamente isso que eu ia falar aqui. Deixar ele. Fora a questão de eficiência de transferência de energia para o solo, né? Que aí depende do atrito, essas coisas que eu acho outras coisas. Então aqui o que eu queria deixar, esse ponto é importante. O que eu queria deixar claro aqui é que não é porque um robô tem 4 pernas que o gasto energético dele vai ser igual a qualquer outro robô com 4 pernas, né? Então, só relembrando, por exemplo, o Big Dog, que foi o primeiro robô lá, né, que a gente viu da Boston Dynamics, que chamou muita atenção, ele era enorme, né? Ele tinha uma quantidade de baterias, de coisas ali em cima, gigante. E depois ele foi transformado no Spot Mini, que é certamente, né, em termos de energia, muito mais eficiente. E aí, pensando, né, nesse tipo de comparação, a gente vê que... Eu não sei se chega próximo do cavalo, né? Que tem um cavalo lá também. Eu fico esse gráfico não tá com o Spot Mini, não tá com os mais atuais. Não, é um gráfico mais antigo, né? Eu acho que deve ser de uns 5 anos atrás. Eu fico me Mas aí perguntando depois se você tá pode mais olhar próximo ele, do até cavalo. procurar uma versão mais atualizada, e se você tiver, você me acha lá e me passa. Pode deixar. E aí, o que a gente consegue ver, né, é que, de novo, a gente quer pensar e conseguir identificar essas diferenças, né? Então, em geral, se a gente for pensar nos principais lugares que a gente vai querer usar alguns robôs, geralmente vai parecer que os robôs com perna, eles são sempre melhores, né? Então, por exemplo, robôs com pernas, eles conseguem passar obstáculos, né? Sejam, por exemplo, obstáculos elevados, ou sejam vãos, né? Ou mesmo terrenos macios, como a gente falou, areia, lama, né? A gente vai ver que os robôs com pernas vão conseguir
transpor esses terrenos, esses obstáculos sem grandes problemas. Além disso, a gente conseguiria outros comportamentos também que são difíceis com robôs com roda. Então, se um robô com perna cai e vira, ele consegue voltar para cima de novo, né? Então você vê isso até nos próprios vídeos que a gente viu, né? O pessoal derrubando, empurrando os robôs e tudo ali, e eles conseguem voltar. Muito provavelmente um robô com roda não vai conseguir. E algumas coisas mais específicas. Às vezes você quer manter a base dos sensores num determinado nível, né? Nivelado ali, e pode ser um pouco mais difícil com um robô simples com rodas, e isso quase que já é inerente, né, dos robôs com pernas, e o próprio impacto no ambiente. Então, um robô com perna, e aí de novo, tudo depende do tamanho do ponto de contato, né, da perna, da massa e tudo ali, mas geralmente o que se espera é que robôs com pernas vão possuir um impacto reduzido no ambiente em relação a um robô com rodas. Então, essa é uma visão geral. E agora a gente vai falar especificamente sobre algumas propriedades características de robôs com pernas. Depois a gente vai falar sobre robôs com rodas. E aí a gente encerra falando de outros mecanismos também que são importantes. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Algum comentário? Então, vamos prosseguir. Então, várias das coisas que a gente já falou aqui, né? Quando a gente está falando de robôs com pernas, o que a gente tem que entender é que pernas são complexas. Então, quanto maior o número de pernas que a gente tiver no nosso robô, maior, né, vai ser a complexidade daquele sistema como um todo. Só que também a gente tem que achar um equilíbrio. Por quê? Quanto menos pernas tiver o meu robô, mais difícil é o equilíbrio, né? A própria questão dele ali ficar em pé efetivamente. Só que quanto maior o número de pernas, então eu quero um robô que vai ser uma centopeia. Vai ser muito mais difícil, né? E além do gasto energético e tudo ali, para a gente controlar aquele robô. E aí entra um conceito muito importante, né? Que foi mencionado lá no início de a questão de estabilidade, né? Se eu tiver um robô com rodas, ele vai ser mais estável do que um robô com perna. E aí é importante a gente introduzir o conceito de estabilidade estática. A estabilidade estática vai demandar 3 pernas, no mínimo. Alguém consegue dizer por que a gente precisa de 3 pernas para ter uma estabilidade estática? Uma resposta rápida, gente. Fala, Alisson. Tá me ouvindo? Sim. Tudo bem. Acho que deve ser por causa do... Você precisa de um polígono de suporte, né? Para poder projetar seu centro de massa. Senão não tem jeito. Mesmo se você estiver parado. Exatamente. Então a ideia das 3 pernas é justamente que a gente vai precisar... Com 3 pernas a gente define um plano. Que vai ser exatamente o nosso polígono de suporte. Certo? Então por isso que a gente fala que é estabilidade estática. Porque com esses 3 pontos de contato, o meu robô não precisa ficar se movimentando para manter o equilíbrio. E é claro que a gente vai ter, quando a gente fala de pernas, e se a gente for lembrar da inspiração na natureza, a gente vai ter mecanismos, né, digamos assim, que vão ter, né, mamíferos, geralmente 2 ou 4 pernas, répteis, 4 pernas, né, e insetos ali, de maneira geral, 6 pernas. É claro que a gente encontra várias outras coisas com outras quantidades de pernas aí, mas essas aqui são os mais básicos ali. Só que a gente não quer um robô com perna que simplesmente vai ficar parado no lugar. Então ocorre que ao caminhar, por exemplo, um bípede, quando ele tirar, né, ou o bípede já não tem estabilidade estática, né? A gente acabou de falar ali. Então, como que vai ficar quando esses robôs, né, esses mecanismos, eles começarem a andar e começarem a perder esses pontos de contato?
que será que acontece? Será que o robô cai, o robô não cai? Depende. O que vocês acham? Então, assim como a gente definiu estabilidade estática, a gente também vai poder introduzir o conceito de caminhada estática, que é justamente o quê? Se o meu robô, para ele ficar parado, né, sem movimento, e ele manter o equilíbrio, eu preciso de 3 pernas, né, ou de 3 pontos de contato, para durante a movimentação essa estabilidade sempre ser mantida, o meu robô vai precisar de pelo menos 4 ou 6 pernas, ou um número aí maior de pernas. Justamente por quê? Porque aí, nesse momento, eu sempre vou conseguir movimentar uma ou mais pernas, mantendo a estabilidade estática. Só que o que a gente tem que ter na cabeça é que andar é um problema difícil, seja numa estabilidade estática ou não. Então é por isso que nós, seres humanos, nós levamos quase 1 ano para aprender a andar. Sendo que o maior ponto de contato, né, que é o nosso pé, vai ajudar a gente na estabilidade. Só que vocês já viram, por exemplo, algum vídeo de um parto de um cavalo, por exemplo? Um potrinho nascendo? O cavalo leva 1 ano para aprender a andar também? Vocês já viram? Não, Nunca viram ou não levam 1 ano para aprender não a leva um andar? ano. O cavalo acaba de nascer, em alguns minutos ele já está em pé. Justamente por quê? Ele vai ter essa estabilidade estática natural, porque ele vai ter 4 pontos de contato ali, certo? E isso vai ajudar ele. Tanto que quando a gente começa a andar, a gente começa primeiro a fazer o quê? A engatinhar, que é justamente o quê? Aumentar os pontos de contato ali para a gente ter essa estabilidade, certo? Mas é um problema difícil. Então, né, quando a gente perde essa estabilidade, né, esses 3 pontos de contato, quando a gente está caminhando ou quando a gente está correndo, por exemplo, a gente tem o que é chamado ali de uma caminhada estática, uma caminhada dinâmica, né? Então, no caso da caminhada estática, se a gente for olhar aqui, a ideia da caminhada estática, né, e da estabilidade estática, né, como foi comentado aí, é justamente a gente ter esse polígono de suporte aqui, em que o centro de gravidade do meu veículo, ele sempre tem que ser projetado em cima desse polígono. Quando isso acontece, o meu veículo, né, o meu robô ali, ele está numa estabilidade estática. Então, ele consegue uma caminhada estática se ele sempre mantém essa projeção aqui dentro. O que a gente vê é que, mesmo parado, o robô ele é estável e isso aqui é muito seguro. Por quê? Sempre durante a movimentação, a gente garante que ele está em equilíbrio. Mas é claro que essa garantia vem a um preço, porque isso vai gastar muito tempo para você se deslocar e vai ser ineficiente. Já no caso da caminhada dinâmica, a gente não vai ter os 3 pontos, né, para formar o nosso polígono ali de suporte. E o problema, então, é que nesse caso o meu robô, né, e o sistema como um todo, ele tem que se manter em constante movimento, justamente para manter esse equilíbrio. Então, isso aqui permite, né, esse tipo de caminhada, permite uma movimentação bem mais rápida e eficiente, né? Você vai gastar menos energia para andar mais e mais rápido, né, no menor tempo ali. Só que é claro que manter um movimento constante vai demandar, né, quando você parar, vai demandar uma atuação, né, constante também ali. Então, quando a gente fala de atuação, você vai ter que estar mandando energia, por exemplo, para o motor, para todos os motores ali constantemente, né, para o sistema se manter
estável. E é claro que sempre vai ter exceções, digamos assim, né? Então a gente pode ter um robô que tem uma única perna? Pode. E aqui é bem clara a questão da caminhada dinâmica. Se esse robô parar de pular em algum momento, é muito intuitivo que ele vai cair, né? Eu acho que isso é muito fácil da gente entender, né? Então, de novo, né? Só para a gente entender. E aí aqui vai mostrando exatamente a evolução, né? Como é que você vai começa com uma perna, com duas pernas, com mais pernas, e etc e tal ali, né? E o próprio design das pernas ali é algo específico, né? Que vai fazer com que o seu sistema também tenha diferentes propriedades, diferentes características, né? Então, são necessários pelo menos 2 graus de liberdade, né? Que a gente fala, e a gente vai detalhar mais o que são graus de liberdade. Pensa que graus de liberdade aqui, no caso, está associado às variáveis que a gente vai conseguir controlar. Então, no caso, eu preciso controlar uma variável responsável, né, por levantar a perna e uma variável responsável por girar essa perna. Só assim, essa perna efetivamente vai empreender algum tipo de movimento ali, certo? Mas, geralmente, né, tradicionalmente, nós vamos ter pernas com 3 graus de liberdade. Então, né, um exemplo aqui, né, nós temos essas 3 variáveis. Então, são basicamente 3 variáveis que representariam ali, né? 2 variáveis que seriam os movimentos do quadril, né? Um de levantar, como se fosse levantando a perna e girando, e o outro, né, da flexão do joelho ali, para a gente poder fazer isso. E é claro que se você fizer uma analogia com a nossa perna tem muito mais variáveis do que simplesmente 3 variáveis para a gente conseguir fazer todos os movimentos complexos que a gente consegue. E aí, depois que a gente tem essas pernas, a gente não vai entrar nesse detalhe do design da perna, né? Mas a gente vai entrar num detalhe um pouco maior, de mais alto nível, que é justamente a questão do que a gente chama ali de uma marcha. O que é a marcha? É justamente o quê? A gente falou que quanto mais pernas a gente tem, mais complexo fica o controle. Justamente por quê? Por causa da marcha. A gente vai precisar definir, por exemplo, em qual momento, qual perna é levantada, qual perna vai ficar abaixada, qual perna vai se movimentar. Isso tudo vai ser definido exatamente como uma sequência de eventos necessários para o meu robô efetivamente se locomover. Então, o que a gente vê é, por exemplo, que um robô que tiver K pernas, a gente vai ter um fatorial de 2K menos 1, que vai representar os possíveis eventos que a gente consegue fazer com aquelas pernas. E aí são eventos mais genéricos. Por exemplo, um robô bípede, igual a gente, né? A gente tem ali 6 possíveis eventos que a gente pode fazer para empreender o movimento. Então, os possíveis eventos que a gente pode ter. Levantar a perna direita, levantar a perna esquerda, descer a perna direita e descer a perna esquerda, certo? Outros eventos que a gente pode fazer. Levantar a perna direita e a perna esquerda ao mesmo tempo, descer a perna esquerda e a perna direita ao mesmo tempo. Só de descrever isso aqui, a gente já consegue até imaginar o tipo de movimento que esse robô estaria fazendo. Só que se a gente começar a ir, por exemplo, para um robô razoavelmente ainda simples, né, com 6 pernas, né, um hexapoda ali, a gente vê que a gente passa até agora uma quantidade gigantesca de eventos, né, que a gente precisa controlar, sendo que nem todos esses eventos vão ser eventos válidos de movimento. Então é claro que a gente poderia
fazer uma certa filtragem ali para escolher quais eventos a gente quer e pode realizar. Então, alguns exemplos aqui de marcha, né? Uma caminhada estática, considerando esse robô hexapoda, por exemplo, com 6 pernas, né? Então, nessa caminhada estática, a gente teria que manter as pernas contrárias, complementares, digamos assim, paradas. A gente mexeria as pernas do outro lado, né? As contrárias das pernas que a gente ficou parada, e a gente vai fazendo isso, então, alternadamente, para a gente ter essa caminhada estática. E, de novo, ela é estática porque a gente consegue um movimento sem perder a estabilidade estática. Outras marchas aqui, dinâmicas, né? Quando a gente tem 4 pernas. Então, por exemplo, quando a gente quer simplesmente, né? Ou a gente vê um animal, alguma coisa com 4 pernas andando, né? Ele pode levantar uma perna, abaixar, levantar a outra e abaixando, né? Levantar uma, a outra e fazendo esse tipo de movimento. Agora, quando esses animais, né? Por exemplo, uma onça, alguma coisa assim, vocês já devem ter visto na TV, começa a correr, você vê que a marcha daquele animal muda completamente, certo? E ele passa a ter, por exemplo, joga todas as pernas para frente, apoia as pernas de trás, joga as pernas para lá e vai fazendo esses movimentos alternados. E aí, apenas para ilustrar, né, como que a marcha é algo tão característico, né, de movimento, tanto que a gente tem um cavalo que chama manga larga marchador, né, exatamente pela forma como ele anda. Então aqui a gente vê, né, o próprio cachorro, a sequência de eventos, né, seja levantar a pata, abaixar a pata, qual pata que ele vai levantar e qual pata que ele vai abaixar em qual momento, faz com que ele tenha diferentes marchas ali. E aí a ideia disso aqui pensa que se a gente estivesse implementando um robô com essas 4 pernas, a gente teria que levar esse tipo de coisa em conta e fazer exatamente esse controle, né? Um controle fino ali para ele manter todas essas coisas. E aí ficou claro como que é interessante essa questão da marcha e como que, de novo, né? A inspiração da natureza nesse aspecto é completa, né? Então a gente vê ali, né, como que o galopar finalmente ali é completamente diferente de todos os outros tipos de marcha, né, que ele ia fazer. E aí, para a gente encerrar essa parte, robôs com pernas, né? O que eu deixo aqui, né, de novo, a ideia era a gente identificar, falar sobre essa questão de estabilidade, estabilidade estática, estabilidade dinâmica, caminhada estática e dinâmica, qual a característica fundamental de uma perna, né, de ter 2 graus de liberdade que eu preciso para que ela consiga permitir algum tipo de movimento, e finalmente a questão da marcha, que os diferentes eventos que a gente pode fazer com essas pernas para empreender e alcançar diferentes movimentos. Então, esse era o nosso objetivo com essa parte da aula. A gente não vai ver e a gente não vai trabalhar com robôs com pernas na disciplina, justamente porque entraria toda uma questão de estabilidade, de controle, que não é o nosso foco aqui, certo? Então, esse é só uma introdução bem rápida. E aí eu deixei ali falando, né? Se vocês tiverem mais interesse, quiserem brincar um pouco, vocês podem ir no próprio Copilha, né? E aí aqui dentro dos modelos, já dentro do Copilha, existem vários robôs, por exemplo, com pernas, olha. Robôs bípedes, né? Que a gente tem ali. Robôs com 6 pernas também. Vamos ver mais algum aqui, olha. Robozinho aqui, ó, esse robô muito conhecido, né? O Now. Então a gente tem todos esses robôs. E aí, como a gente já viu, a maioria deles vem com... Vou até rotacionar ele aqui, ó. A maioria desses robôs já vem com um código, né?
embutido ali de exemplo. Então, se você der um play aqui, você muito provavelmente já vai ver os robôs todos fazendo um tipo de movimento, né, com as pernas e tudo ali. Então, né, ó, fazendo o giro. Se você tiver interesse e quiser brincar um pouco mais, né, se a gente for olhar ali, ó, o hexapoda está fazendo a movimentação dele ali. Você pode vir no Copilha mesmo, ver ali, né, o tipo de comando, o tipo de junta que ele está utilizando, e você pode se aprofundar um pouco mais sobre isso. Na nossa disciplina, a gente vai estar focando especificamente, então, em robôs com rodas. Justamente porque essa vai ser a solução mais fácil, mais eficiente e geralmente a mais adequada para a maioria das aplicações. A maioria das aplicações não significa todas as aplicações, certo? Justamente porque a gente viu que vai ter o ambiente, né, e o terreno especificamente tem uma influência muito grande nesse deslocamento. Então, se tiver obstáculos, por exemplo, né, maiores do que a roda, ou se for terrenos macios e escorregadios, a gente vai ter problema. Mas, em teoria, o deslocamento, né, do nosso veículo, ele é proporcional ali ao perímetro da nossa roda. Ou seja, a cada rotação da nossa roda, a gente vai ter um deslocamento de 2π vezes o raio da roda, né? Mas é claro que a gente também vai precisar escolher uma roda que seja a roda apropriada para cada uma das nossas aplicações. E aí fica aquela pergunta, né? Será que existem diferentes tipos de roda? Sim, vão existir diferentes tipos de roda, né? Então, rodas básicas que a gente conhece, né? A gente tem uma roda padrão, que de novo, né, a gente vai falar que a gente tem 2 graus de liberdade, justamente porque essa roda, ela vai permitir, né, tá escrito aqui embaixo, a rotação ao redor do eixo da roda, essa rotação nesse sentido assim, e a rotação ao redor do ponto de contato da roda, certo? A rotação normal da roda e o giro em cima do ponto de contato em torno do eixo ali, certo? E a gente também pode montar essa roda de uma maneira um pouquinho diferente, chamando ali de roda castor, que vai nos permitir um movimento diferente também, que é justamente o quê? Se a gente deslocar o eixo, né, que era o eixo ali em cima da rotação do ponto de contato, né, a gente deslocou e a gente tem agora a rotação em cima do eixo, né, da roda aqui, em cima do ponto de contato e em cima do eixo, né, castor que a gente chama ali. A gente consegue ter diferentes movimentos. E aí essa roda castor, né, vocês já devem ter visto, muito comum em, por exemplo, na carrinho de supermercado, certo? E por que que essa roda ajuda, né, ao movimento? Porque aqui facilita o torque e facilita ela a girar também, né, permitindo o movimento em diferentes direções ali. Então são rodas mais tradicionais. E a gente tem rodas mais alternativas, que aí a gente vai detalhar um pouco mais na próxima aula essa roda aqui, né, que é a roda chamada ali de roda Mecanum ou roda sueca, ou o guarda-chuva inteiro, que é a roda omnidirecional. Por que é uma roda omnidirecional? Porque ela nos permite movimentar em todas as direções, né? Então, ela também vai ter 3 graus de liberdade e ela vai ter, né, a rotação do próprio eixo da roda ali, né, em cima dos rolamentos e em cima do ponto de contato. E a gente tem rodas esféricas como um todo. E aí eu vou mostrar 2 exemplos aqui para ficar mais claro dessa roda. Ela é uma roda que tem um alto grau de manobrabilidade, né? Porque é uma esfera que você consegue atuar em todas as direções ali diretamente. Mas é claro que é uma roda difícil de ser usada na realidade. Para deixar claro
o que são esses mecanismos, né? Esses mecanismos, essas rodas aí. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, se a gente estivesse numa aula presencial, eu mostraria, né, um robozinho para vocês com essas rodas, mostraria essa roda para vocês poderem pegar e brincar lá na hora. Mas aqui a gente vai ter que se contentar em ver um vídeo ali, né? Então, essa roda, ela é feita, né, aqui fica bem claro, ela é uma roda com vários rolamentos presos em cima dela. E a gente vai modelar um robô com essa roda na próxima aula. Então, né, como vocês viram, isso aqui permite com que a gente, né, o veículo movimente em todas as direções, né, na lateral, para frente, para trás, gire em torno do próprio eixo. Mas se isso é tão bom, por que nosso carro não tem isso, né? Porque, como vocês devem estar vendo, a movimentação é muito lenta, né? E olha o tamanho do obstáculo que ele quer mostrar que ele consegue ultrapassar, né? Então, isso aqui não é nada, né? E aí a gente tem aqui do nosso outro lado ali, um robô, com a roda esférica, né? Só para a gente servir aqui de exemplo. Vou até pausar esse aqui. Então aqui, né, uma implementação de um robô com uma roda esférica, literalmente, né, uma bola, e ele vai ter uma atuação para conseguir fazer essa bola girar. Então aqui acelerando, né, a gente consegue ver que ele consegue efetivamente movimento em todas as direções. Só que é um movimento com uma estabilidade bem prejudicada, né? A gente vê ali que a todo instante parece que o robô vai estar caindo. Justamente porque tem um ponto de contato. Então, é uma estabilidade dinâmica. Ele precisa ficar se equilibrando a todo momento, né? E aí, mais recentemente, né? Até mostrei ali, ficou muito claro uma inspiração desse robô com roda, né? Que apareceu aí foi o BB-8, que também tem uma roda ali e ele consegue se locomover, né, em todas as direções. Então, esses aqui são dois exemplos de rodas bem características, né, bem específicas ali, que a gente consegue usar para aplicações bem específicas também. De maneira mais geral, o que a gente vai ver é que a gente vai usar rodas normais, né, do jeito que a gente já conhece dos nossos carros aí. E aí, voltando, né, para a gente ter estabilidade também, quando a gente está falando de rodas, a gente precisa de, no mínimo, 3 rodas para ter 3 pontos de contato e manter a estabilidade estática ali, se for o caso, né? Justamente porque para o nosso centro de gravidade ser projetado em cima desses pontos de contato. Mas por que o nosso carro tem 4 rodas? A gente ganha, a gente perde alguma coisa? Faz alguma diferença? Não faz? Então, o que a gente vai ver é que, ao utilizar mais do que 3 rodas, assim como ao utilizar mais do que 3 pernas, a estabilidade ela vai ser melhorada. Só que aí a gente começa a entrar com outras questões. Por exemplo, é recomendado usar uma suspensão flexível. E aí vocês conseguem imaginar o porquê? Por que o nosso carro tem uma suspensão e não tem umas rodas todas fixas lá? Alguém consegue me falar? O que vocês acham? Tem a ver exatamente com... O Natan falou buraco. O carro treme todo. Será que é só isso? O Gabriel levantou a mão. Eu acho que é pelo mesmo motivo do porquê que robôs com pernas também tem que ter uma complacência no pezinho deles para absorver impacto não esperado do ambiente, por exemplo. Não só absorver impacto do ambiente, como tem muito a ver com a questão da estabilidade. E justamente estabilidade porque se a gente tem 4 pernas e a gente precisa de 3 pontos para manter
o nosso polígono de suporte, a gente vai ter uma combinação desses pontos, fazendo com que nós tenhamos vários planos de equilíbrio. Então, na verdade, o nosso robô, né, é aquela velha analogia que vocês já devem ter ouvido. Uma banqueta com 3 pernas nunca é bamba. Agora, uma banqueta com 4 pernas, né, uma cadeira com 4 pernas, ela é bamba. Justamente por causa disso, porque provavelmente você pode ter uma perna ali, né, que você vai tá variando, né, o seu plano de suporte ali. Então é a mesma coisa aqui, né? Se você tiver 4 pontos de suporte e eles ficarem mudando, você vai acabar mudando o seu equilíbrio também, né? E vai ter um comportamento esquisito. Então a ideia da suspensão é você tentar manter todos os pontos ali em apoio, mesmo que você encontre desníveis ali no seu terreno, né? E aí outro aspecto de rodas, né? Quando a gente já está falando do projeto do robô como um todo, é que rodas maiores vão permitir passar obstáculos maiores. Então todo mundo já viu aqueles Bigfoot, né? Passando em cima de um monte de carro, em cima de um monte de coisa. Só que você vai precisar de um torque gigante para conseguir girar essas rodas enormes, né? E é claro que quanto maior o torque necessário, mais energia você vai precisar e muito provavelmente você vai precisar fazer modificações ali na caixa de redução, porque você não vai ter um motor do tamanho inteiro que você precisa para você ter o torque aplicado diretamente na roda, né? Então, coisas que devem ser analisadas quando a gente está falando nesse aspecto. E aí, de novo, né? A gente vai, assim como a gente tem robôs com 2, 4, 6 pernas aí, o projeto do nosso robô com rodas também vai variar, né? Então, considerando diferentes tipos de rodas aqui, né? Seja a roda sueca, omnidirecional, que a gente acabou de ver, ou a omnidirecional redonda, né? Motorizada ou não motorizada, a gente pode ter diferentes formas de montar. A gente pode ter veículos com 2 rodas, muito conhecido, né? A gente pode ter uma moto, ou a gente pode ter um veículo com 2 rodas em paralelo, que não era tão conhecido e atualmente eu vou mostrar um exemplo também que já ficou mais conhecido, né? Opa. Então, se a gente for lembrar lá daquele desafio DARPA que a gente falou na segunda aula, a intenção era você construir um veículo autônomo para concorrer. Você podia construir um carro, mas você podia construir qualquer coisa. Então, tiveram equipes que construíram motos autônomas. Então a gente vê ali, né? A moto ela vai indo embora, em teoria ela teria que desviar de obstáculos, né? Seguir o percurso e tudo, né? E aí ele vai indo lá e desvia de obstáculo, faz o percurso do jeito que tem que fazer. Bem interessante, né? Talvez um pouco mais barato do que construir um carro. Mas é claro que perdendo tudo em questão de estabilidade, né? De quantidade de sensores que você consegue colocar. Então, aqui tem um exemplo bem claro ali, né? De problema de estabilidade, né? Então, ele tinha um mecanismo para tentar ficar em pé. E a gente viu, né? Que um robô com pernas, às vezes, ele consegue ficar em pé, né? Voltar a ficar em pé. Já um robô com rodas, isso é mais difícil. Robôs com rodas paralelas ali. Então, é muito comum, né, com aquele mecanismo do Segway. Então, todo mundo já deve ter visto também no shopping, né, o segurança andando em cima daquele veículo que tem 2 rodas e aquele veículo ele se mantém equilibrado. Então, se ele tem 2 pontos de contato, já está claro que ele tem que ficar atuando constantemente para... É claro que não é uma atuação indo para frente e para trás loucamente, né? É uma microatuação ali para ele manter aquele equilíbrio, né? E a gente pode usar isso também para fazer plataformas robóticas. E, além do segurança de shopping, né? Atualmente a gente tem esse brinquedo aí também que tem o mesmo princípio de locomoção,
e que também, né, a ideia é você manter um equilíbrio ali. E aí a gente pode ter arrumações mais tradicionais, né, que a gente vai encontrar principalmente em robôs, né, que são robôs com 3 rodas, em que geralmente nós vamos ter 2 rodas motrizes, ou seja, que vão ser atuadas ali, independentemente, na maioria das vezes, né, você vai poder girar cada roda de um jeito diferente, e você pode ter rodas que vão servir basicamente de apoio, e aí elas, como elas são omnidirecionais, né, você vai poder girar elas ali livremente. Ou você pode ter rodas que vão servir para direcionar esse movimento. Então isso aqui é muito comum, por exemplo, de um triciclo. E aí um caso bem específico que a gente vai falar na próxima aula são robôs omnidirecionais em que a gente vai poder montar aquelas rodas suecas de um jeito específico que vão permitir com que a gente faça diferentes tipos de movimentos ali. E aí, no mundo real, a gente encontra vários outros tipos de robôs também, né? Ou de veículos, né? Como um todo, principalmente veículos com 4 rodas, né? Em que a gente vai ter as rodas da frente, na maioria das vezes, como sendo rodas direcionais, ou a gente também pode ter veículos em que os 2 eixos vão poder mexer, né? Ou veículos com as 4 rodas omnidirecionais. O veículo que a gente acabou de ver, né? Aquele guindastezinho ali, né? Que a gente viu, né? E aí, outras características. Certo? Então, essa é uma visão geral. A gente vai falar mais do projeto de veículos com rodas na próxima aula, em que a gente vai destacar basicamente 2 veículos, 2 tipos de veículos com características diferentes, e a gente vai modelar esses veículos e ver como que a gente poderia controlar esses veículos ali, certo? E aí, para a gente concluir essa parte aqui, a gente pode falar de veículos aéreos, em que a gente tem, na maioria das vezes, né, a grande divisão de veículos que vão ser mais leves do que o ar, digamos assim, né? A propriedade motora deles, né, é porque eles conseguem ser mais leves do que o ar, motorizados ou não, né? Ou veículos que vão ser mais pesados do que o ar. E aí eles vão ter que se movimentar por outra característica, né? Vendo alguns exemplos, né? Então, dirigíveis e balões, né? São grandes exemplos de veículos que a grande propriedade, digamos assim, né? Como eles têm um gás mais leve do que o ar, eles vão conseguir, então, ficarem, né, ali pairando, né? Dentro, no ar, né? De maneira como um todo. É muito difícil a gente usar balões, justamente porque um balão você não vai conseguir atuar nele diretamente porque ele é não motorizado, né? Ele vai com o vento ali. Então, na maioria das vezes, a gente vai usar um dirigível, né? Com uma licença poética aqui, né? Tô falando que o dirigível ele tem essa estabilidade estática, justamente porque você não precisa ficar atuando para ele voar, certo? Ele já consegue fazer isso diretamente. Mas é claro que um dos grandes problemas que a gente tem ali é que se bater um vento, o seu veículo ele vai ser levado, né? Ele vai levar ali. Só que esses veículos eles têm grandes aplicações, né? Por quê? O consumo energético é muito pequeno e você consegue usar eles, então, por muito tempo. Então, no próprio Verlab, né? A gente tem uma foto aqui de alguns anos atrás, pela qualidade da foto, vocês já conseguem imaginar, né, o tempo que isso aqui foi atrás. A gente tem ainda esse dirigível lá, né? Foi usado exatamente para fazer alguns experimentos iniciais de cooperação com robôs, né, aéreos e terrestres e tudo. Tinha toda a parte de controle, né, com câmera e etc. ali. E aqui do lado eu destaco um dirigível nacional feito lá, né? Coloquei aqui até o link, né? O pessoal lá do CT. Vocês podem procurar ler um pouquinho mais ali, né? Então,
é legal a gente destacar coisas nacionais que foram feitas, né? E aí esse dirigível aqui, se eu não estou enganado, ele é bem grande, ele deve ter uns 5 metros de comprimento aí, certo? Então, de novo, propriedades interessantes, né, de autonomia de voo, dificuldade de controle, às vezes, né, porque você não vai ter esse controle tão fino quanto em outros veículos. Veículos muito conhecidos também, né? Os veículos que a gente chama de asa fixa. Então, por que é asa fixa? Porque está aqui, né? Você está vendo a asa. E esse veículo aqui é exatamente o AQVS, que a gente falou lá atrás, né? Deixa até o link aqui também, né, pro Centro lá de Estudos Aeronáuticos, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a história, o que ele foi usado lá, né? Do avião que voa sozinho, né? O AQVS. Esses aviões, né? E aqui é um avião que ele é uma pura asa, né? Então, geralmente esse avião aqui é conhecido como asa voadora, porque ele é asa fixa, né? A gente está vendo a asa aqui, ele é só asa, né? E a gente consegue também fazer várias coisas legais com esse tipo de veículo. Problemas com esses veículos, eles têm restrições de movimento. Então, é como se fosse um avião tradicional. Ele não vai conseguir fazer um deslocamento lateral aqui. Ele não consegue ficar parado no ar. Mas eles são muito bons para percorrer longas distâncias. É como se fosse aquela comparação de um robô com perna e um robô com rodas, né? A gente vai ganhar em alguns aspectos e a gente vai perder em outros. Então, se eu for usar, por exemplo, eu quero fazer um determinado monitoramento que o veículo precisa ficar parado no ar. Às vezes, esse não vai ser o veículo recomendado. Agora, se eu for utilizar esse veículo, é importante a gente saber que ele vai ter essas restrições de movimentos. E lá na parte de planejamento, né, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre essas restrições. Justamente porque quando eu estou fazendo o planejamento, eu já tenho que saber as características do veículo. Porque senão não tem como eu fazer um plano que o meu veículo não consegue seguir, certo? Não vai fazer muito sentido. E aí, os grandes conhecidos, né, atualmente, os quadrirotores, hexarotores, né, multirotores, vamos dizer assim, né, que a gente tem hoje em dia, que fazem tanto sucesso, que são os veículos classificados ali como veículos de asa rotativa. Poxa, mas esse veículo nem tem asa? Tem sim. Olha ela rodando aqui em cima, né? Então, é exatamente isso que faz o veículo ficar, ter, né, a propulsão dele ali, se manter em voo, né? A mesma coisa aqui, né? O saudoso, não morreu, né? Não está mais na UFMG. Professor Paulo Scold, né? Ele falava que era errado falar que esse avião voava por causa da diferença de pressão em cima e embaixo da asa. Então, quem for da aeroespacial vai ter uma explicação muito mais profunda e teórica para isso, né? Mas para nós, meros mortais mais simplificados, né? A gente pode entender que efetivamente vai ter uma diferença ali, né? Passando, né, de velocidade em cima e embaixo da asa, que vai fazer ele levantar voo, né? Que é basicamente o que acontece aqui também, né, nesses veículos em que a asa ela está girando no mesmo lugar, digamos assim. Então, esses veículos, né, e aí a gente pode ter uma hélice, 4 hélices, e 6 hélices, né, 8 hélices. Quantas hélices a gente vê aí, encontra em veículos atualmente? A gente vai ter cada veículo desse, né, assim como um veículo com pernas, quanto mais pernas, mais difícil, a gente ganha em estabilidade, a gente perde em controle, a gente pode quase que fazer uma analogia, né, fazer um paralelo também com esses veículos em relação a isso, né? Então, um veículo com uma hélice, né, aqui, e a gente tem a outra hélice para ajudar na questão da orientação, vão ter algumas dificuldades de controle. Veículos com 4 hélices, né, os quadrirotores tradicionais que a gente encontra, os drones, né, tradicionais que a gente encontra, possuem propriedades específicas de controle que vão facilitar. A gente vai falar rapidamente sobre isso na próxima aula também, quando a gente falar de modelagem. Propriedades principais, né? A gente consegue fazer
manobras muito boas com esses tipos de veículos, então vocês já devem ter visto, né? Corridas de drones e etc, né? Eles dando cambalhotas, fazendo um monte de coisa. Você consegue ficar parado no mesmo lugar. Se você for fazer alguma coisa em um ambiente interno, muito provavelmente você vai usar um veículo como esse, justamente por essas questões todas que a gente está falando. Só que um dos grandes problemas, e é claro que essas coisas vão sendo aperfeiçoadas e melhoradas com o tempo, é justamente a questão da autonomia de voo. Então, antigamente, esses veículos, né, e atualmente também os veículos, a gente usa esses veículos por 10, 15 minutos, né? Quanto mais carga você coloca em cima, menos tempo você tem para usar. Mas é claro que você já começa a ter outros veículos, né, movidos a combustão, com baterias muito mais potentes, muito maiores, que você já começa a ter tempos maiores de voo, né, de 30, 40 minutos aí. E é claro que quanto maior o tempo, maior o preço que você vai pagar também, certo? E aí, se você quiser brincar um pouco, de novo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de veículo, a modelagem dele na próxima aula. Mas se você quiser também brincar e detalhar mais um pouco, né? Aqui tem um desses veículos aéreos aqui, olha. Você pode colocar ele aqui e você consegue fazer o controle usando as mesmas coisas que a gente viu naquele exemplo do Copilha assim lá no início. Então, se a gente der um play aqui, eu acho que basicamente ele fica voando aqui na mesma posição. Por que eu não falei de outros veículos aqui? Porque a gente vai usar esses veículos terrestres, ou alguns aqui, os principais, ou dois principais, na próxima aula. Então, o robô vai até empurrar ali o nosso veículo aéreo ali, e ele manteve a estabilidade ali, né? Ele não caiu, né? Então, o controle desse veículo aqui especificamente é feito usando essa esfera verde aqui. Então, você também pode vir aqui no Copilha e usar. E aí eu não entrei em detalhes em robôs com rodas, porque a gente vai falar muito e vai ter vários exemplos na próxima aula. E aí, essa parte aqui de robôs com asas também, a gente tem vários robôs que são bioinspirados, né? Então a gente tem robôs que batem asa, né? Ali principalmente, né? Que vão poder pairar de alguma forma. E apesar de serem muito interessantes, né? Um problema interessante de construção, de controle, eles são difíceis de serem feitos na realidade. E como a gente viu lá naquele gráfico de gasto energético, geralmente, esses veículos ou esses animais, né, esses insetos com asa, eles possuem uma eficiência energética muito baixa. E aí, como a gente não vai falar tanto mais de veículos aéreos, deixo aqui também uma tabela, né, do livro que vocês podem depois ir verificando, que serve exatamente para a gente tentar fazer essas análises mais gerais de por que eu quero escolher um veículo, né? Com asa fixa, ou um dirigível, ou um veículo com asa rotativa, né? O que a gente ganha com cada um deles ali, né? Então, aqui tem um conjunto de métricas, né, que a gente pode utilizar ali. E a ideia, né, e aí eu deixei até aqui claro, porque geralmente dá para confundir. Muita gente vê esse autogiro aqui e pensa que é um drone. E não é. Ele é um veículo parecido com esse aqui, certo? Então ele é meio avião, meio helicóptero, é um negócio meio doido ali, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o helicóptero é um dos caras que teria um dos melhores custos, né, junto com um dirigível. Mas, se a gente for olhar aqui em termos de consumo energético, ele é muito ruim, certo? Então, de novo, né, o que a gente quer usar, né? Ou a durabilidade, né, a autonomia de um avião
é maior do que a autonomia de um helicóptero, justamente porque ele consegue percorrer longas distâncias, né? O avião consegue levar mais carga. Então aqui é uma tabela só para vocês olharem depois, né? E pensarem um pouquinho mais sobre esses aspectos aí. E aí, para a gente concluir, né? A gente viu os principais conceitos de locomoção, os principais mecanismos, né? Sejam para robôs com pernas, com rodas, robôs aéreos. Não entrei muito em detalhes em robôs aquáticos, porque aí é um campo muito específico ali. E aí, para a gente concluir, a gente pode entrar em conceitos que são mais gerais, né? Então, a gente pode ter mecanismos alternativos. Então, um exemplo aqui, né? A gente pode ter coisas que vão ser misturas de veículos aéreos e terrestres. Então, a gente viu que um drone, ele tem um problema de autonomia. Ele gasta muita energia. Então, às vezes, dependendo de onde você está, de como é o relevo, ambiente, etc., você quer que o seu robô ele tenha um comportamento de veículo terrestre, né? Onde você consegue se locomover. Então, aqui ele está se locomovendo ali, mas gastando bem menos energia, porque você não precisa manter um equilíbrio ali. Mas talvez para transpor um determinado obstáculo, você vai querer levantar voo e passar aquele obstáculo. Então, de novo, né, isso aqui é uma área, né, o próprio desenvolvimento, né, de mecanismos aí, o projeto desses mecanismos é uma área grande de pesquisa que a gente falou lá na primeira aula, certo? E aí, outros mecanismos, né, que a gente pode pensar, bem bio-inspirado, a gente pode ter robôs, né, que vão se rastejar, né, deslizar ali. E como a gente viu, isso é um mecanismo de locomoção muito ineficiente, certo? Que gasta muita energia, que você se desloca por um espaço pequeno, por uma distância pequena. Mas como a gente falou, tudo depende do ambiente e da sua aplicação. Então, por exemplo, esse é um robô, um exemplo de um veículo que poderia ser usado para resgate, para busca e salvamento, né? Depois de um desastre natural, de alguma queda de alguma coisa, né? De edificações. Então, por exemplo, nesse caso, você ia querer ter um veículo que tem outras propriedades, ao invés de simplesmente ser um veículo que anda rápido, né? Mas talvez é um veículo que vai conseguir se movimentar de uma forma que ele consegue ultrapassar determinados tipos de obstáculos, né? Fazer determinados movimentos que outros veículos não conseguiriam, né? Então aqui, de novo, né? Só para mostrar que existem vários diferentes mecanismos que a gente pode ter, né? E esse cara aqui, então, ele é um híbrido inteiro, né? Vocês viram que ele tem uma esteira embaixo, ele é todo alternativo e diferenciado ali, certo? E aí a gente conclui a aula justamente com essas ideias de a aula de hoje foi para a gente começar a introduzir, né, e falar de diferentes características e propriedades que a gente tem associado a diferentes tipos de veículos e a diferentes mecanismos de locomoção. Então a ideia não é a gente entrar no projeto, nem nada disso, mas é justamente a gente conseguir identificar e avaliar um determinado robô e um determinado veículo de acordo com a tarefa que a gente quer executar. Essa parte toda de projeto, construção, aperfeiçoamento, adaptação, é uma área enorme e própria. Isso poderia ser uma única disciplina de um semestre inteiro, só a construção do veículo como um todo, né? Seja usando pernas, rodas, um veículo aéreo e etc. Então, geralmente, isso vai ser mais do interesse, né, de pessoas das engenharias mecânica, aeroespacial, engenharia elétrica, né, já pensando na parte da atuação, né,
em si ali, dos mecanismos que vão ser usados para essa parte da atuação toda. E o que a gente tem que levar da aula de hoje é justamente que não existe a melhor plataforma. Então, hoje em dia, é muito comum alguém chegar e falar assim, eu quero resolver esse problema com um drone. E aí você vira para a pessoa e fala, mas por que o drone é a melhor solução? Ah, não sei, tá todo mundo usando, eu também quero usar. Então não, né? Vocês, como a gente falou lá nas primeiras aulas, né? Vocês vão sair dessa aula aqui como roboticistas. Então vocês têm que saber identificar e conversar sobre esses determinados mecanismos e essas propriedades, né? E como a gente falou, tudo vai depender da tarefa, do ambiente, das restrições que você vai ter. Ah, tem que levar esse sensor, não tem que levar, tem que suportar determinadas características de vento, de poeira, de não sei o quê, né? Floresta amazônica vai estar por cima da copa das árvores, vai estar por baixo, vai estar no rio, né? Então, todas essas são características que a gente pode pensar e entender. E aí, na próxima aula, a gente vai modelar, a gente vai falar especificamente sobre como modelar veículos, porque a gente tem que saber como que o meu veículo se movimenta, dado determinados mecanismos. E a gente vai focar em robôs com rodas. É claro que o que a gente vai usar para modelar, muita coisa seria usar também para modelar outros tipos de veículos, certo? Mas a gente vai focar em veículos bem tradicionais, que são os robôs mais conhecidos que a gente encontra. E por que a gente precisa dessa modelagem? Porque logo em seguida a gente vai entrar na parte de controle. E aí, para eu enviar um comando para o robô, eu tenho que saber qual que vai ser o resultado daquele comando. Ou seja, se eu mandar uma velocidade para o meu robô, o que esse robô vai fazer? E aí, depois que eu sei o que o robô vai fazer, a gente consegue fazer o planejamento de, então eu quero que ele faça isso, isso e isso. E aí a gente vai fechar o nosso primeiro ciclo da navegação dessa parte da disciplina.